Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo de segunda-feira. Segunda-feira que nós temos, crianças, respondendo nos inscribes com muito entretenimento, diversão, sabedoria, conhecimento. Se tu não quer saber, não assista, não é mesmo? Sim, como diria o Padre Quevedo, não assista se não queres saber, não queres aprender a verdade. Fica aí que eu fico aqui, não é mesmo? Tem muita gente que quando eu respondo fica, ai, eu não gostei da resposta. Então procura você, filisteu, filho do teu que não é meu. Bora pro Respondendo aos Inscribes, separei as perguntas, algumas coisas legais, outras que, mais ou menos, Spook, muita coisa, nada a ver, ainda mandando foto, vídeo pessoal que eu não pedi, mas beleza, nós estamos aqui para separar as perguntas, que são deveras inteligentes, pessoas que realmente têm a sua perspicácia, não é mesmo, tio Spook? Eu não entendi o contexto do vídeo, só para explicar melhor, e estamos aqui para isso, para colaborar com a sua sapiência. Robert. Elisa Ávila. Olá, tio Spook. Estou maravilhando esses vídeos. Desde os mais antigos eu me deparei com uma resposta a um inscrito sobre banhos para limpeza. E você mencionou que alguns que você conhecia poderiam causar inanição. Minha pergunta é, existe algum banho aí para acalmar os estômagos de quem come demais, a ponto de prejudicar a sua saúde? Se existem obsessores de comida, deve ter algum em minha casa. Abraços, sou sua inscrita membro Elisa. Elisa, esse chama-se obsessor da gula e, na verdade, é você mesmo. Não existe um obsessor da comida, tá? Ia ser legal, né, se tivesse um obsessor da comida, que nem nos 7 Pecados Capitais, quem assistiu Seven, antigo, não é mesmo, tio Spook? Não fale sua idade. Seven trazia, né, essa questão do pecado da comida, da gula, e era uma cena bem grotesca, o cara que morreu comendo. Mas assim, não existe um obsessor da gula, o que existe é um desequilíbrio emocional e mental do indivíduo. A comida sempre foi e sempre será uma fuga para um estresse, às vezes pessoas que sofrem traumas, descontentamento da vida, vão buscar apoio em certas dependências, e uma dependência dessa é o alimento. Açúcar, sal, doces, comidas que realmente não são aconselhadas hoje por deixar uma pessoa diabética, são realmente uma rota de fuga para a questão emocional e mental. Não existe um obsessor relacionado a isso, o que existe é um desequilíbrio nosso. Nós fugimos para certos vícios, certos prazeres, porque isso acalma a nossa mente, acalma nossas emoções. Comer é um prazer que as pessoas têm. Todo mundo aqui gosta de uma pizza, todo mundo aqui gosta de um refrigerante, todo mundo gosta de um chocolate, todo mundo gosta aqui de comer em família, se divertir, indo na casa dos familiares assaltar sua geladeira, não é mesmo? Sim, gostamos, e isso está intrinsecamente ligado ao próprio ser humano, tá? Não existem obsessores. Se você possui esse tipo de coisa, por favor, procure um nutricionista, procure uma pessoa que possa lhe ajudar a controlar o seu vício, ou pelo menos a entender o seu vício do alimento. É uma doença hoje, sem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos isso já é uma doença, onde muitas pessoas estão morrendo por causa de uma obesidade mórbida. Então o americano não pensa muito nessa questão da qualidade dos alimentos, embora eles tenham realmente essa opção nos supermercados, mas as pessoas preferem o besterol. E as prateleiras do besterol dos Estados Unidos, eita meu Deus, deve ser uma coisa, shows de Loki, como diria a minha avó. Vamos lá, mais uma pergunta. Simuladores Games. Parece que está fazendo propaganda, né? Simuladores Games. Vamos lá, a pergunta. Um dia você comentou que sofreu um acidente, que você saiu do seu corpo e viu sua avó em meio das nuvens. Eu queria saber qual é a sensação de ter saído do corpo indo nesse lugar, se você sentiu que estava no novo corpo, sei lá, qualquer coisa aí, fala aí pra nós. Vamos lá, simuladores gamers. Bom, pra quem não sabe, eu sofri um acidente de carro,
Não que eu estava no carro, mas eu estava passando na frente do carro. Cara, né? Oh, tipo, que diferença, né? Pois é, eu estava atravessando a rua quando era criança e veio um carro e ó, pum, me pegou. Eu acabei acordando, eu fiquei desacordado, acordei, eu estava na rua, eu tinha rolado uma casa de diferença, levantei do chão e eu não quebrei nada, nada. E olha, foi uma porrada, o carro, se não me engano, era um Passat antigo, aqueles de aço galvanizado, tá? O capô do cara até amassou com a porrada que deu. Ele desceu a rua a 60, 70 por hora e me pegou. Quer dizer, um bairro residencial, o cara 60, 70 por hora é complicado, tá? Mas foi. Fui pro hospital, tal, não aconteceu nada. Eu só, na hora da queda, eu tinha batido a cabeça numa pedra no chão. Mas fora isso, não aconteceu nada, né? Tipo assim, meu cérebro ficou exposto, não, brincadeira, nada, tá? Então, isso que é engraçado. E aí eu me vi entrando num túnel, um túnel realmente branco, como os espíritas relatam, mas o túnel muda de cor de acordo com outras coisas, tá? Eu já vi túnel amarelo, mas assim, eu entrei nesse túnel branco, desse túnel branco eu vi a minha bisavó, uma pessoa que eu não tinha relação nenhuma, tá? Na época a minha bisa já era uma pessoa de idade, quando eu fui atropelado eu tinha 14 anos, tal, então ela já estava, obviamente já tinha morrido, eu não tinha contato nenhum, conhecia assim muito pouco e pode ter sido meu subconsciente trabalhando essa imagem, porque eu lembro dela olhar para minha cara e falar, Rodrigo, não é a sua vez, não é a sua hora, volte. E aí eu me vi descendo novamente, entrando no meu corpo, tá? E foi somente isso que eu lembro, só isso, foi uma experiência incrível aos meus 14 anos de idade. Por que foi a minha bisavó? Não tenho a menor ideia, tá? De novo, são condições que eu não sei. Simplesmente aconteceu de eu estar ali numa situação e provavelmente, talvez, o meu subconsciente ou a última lembrança de uma pessoa que havia falecido da minha família era a minha bisavó. Então, pode ter sido uma lembrança da minha bisavó, já que naquela época ela tinha falecido, tá? Qual que é a sensação de estar saindo do corpo? Cara, assim, difícil trabalhar a ideia de sensações, até porque quando você come uma barra de chocolate é diferente da sensação que eu tenho quando eu como a mesma barra de chocolate. Então, você vai ter percepções diferentes daquelas que eu tive. Então, não tem como eu te falar qual que é a sensação, sabe? É realmente algo estranho, até porque obviamente, quando eu for de verdade, né, daqui, sei lá, com algum tempo, quando eu morrer, provavelmente as sensações vão ser bem diferentes dessa sensação quando eu fui com 14 anos de idade, né? Quem sabe agora eu vou mais aliviado dizendo, deixei a conta de luz aí, ó, você vira pra pagar. Ia ser muito louco, né? Tipo, você vira com a conta aí do banco, rapaz, tô saindo, falou, beijo, o outro me liga. Vocês lembram de uma cena do Constantine, do filme? Quando o Keanu Reeves, ele tá realmente pra morrer, ele cortou os pulsos, e aí vem, né, o cramonhão, o capeta, o diabo ali pra pegar a alma dele. E aí, pelo fato dele estar cedendo, né, a vida dele em troca da menina, ele não vai pro inferno, então ele tá subindo assim, ele vira pro demônio e ele faz o famoso cumprimento do terceiro dedo, não é mesmo? Putz, eu acho que eu vou fazer um negócio desse pros haters do meu canal. Eu vou falar agora, tome-lhe! Então, de novo, eu não posso te falar qual é a sensação porque ela é intrinsecamente ligada às percepções de cada indivíduo. Eu não consigo te falar qual é a sensação de uma barra de chocolate. Se você puder descrever para uma pessoa qual é a sensação de comer uma barra de chocolate. Entende? É uma coisa sua, é uma percepção sua, do seu sistema nervoso, das suas glândulas, do seu paladar, da maneira como você degusta e tudo mais, são milhões de fatores. É uma pergunta meio difícil da mesma Brooks. Patrícia, solamente Patrícia, por favor. Olá, Rodrigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. São 7 horas da noite hoje que eu estou gravando esse vídeo, então se tiver algum barulho já peço desculpas. Bom, vamos lá, né? Eu sou inscrito no canal, assisto todos os dias seus vídeos. Obrigado por tanta informação, muito bom aprender com você.
Eu estou maratonando os vídeos antigos em busca dessas duas respostas, mas ainda não encontrei, querido. Me tira essas dúvidas, faça favor. Como você sempre fala que o espírito não exerce influência sobre a matéria, mas que seu campo de energia pode causar, algumas vezes, estalos em determinados objetos, seria possível essa energia ser tão forte a ponto de quebrar e estilhaçar um vidro? Não como esses vídeos toscos que vemos na internet, mas tipo... pode acontecer? Uma vez uma taça de vidro da minha casa quebrou sozinha dentro do armário. Não estou afirmando nem te pedindo para analisar, entendo perfeitamente que cada caso é um caso, mas pode ter sido. Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que existe uma lei da física sendo exercida constantemente sobre a matéria. Todas as matérias, elas sofrem dilatação pela temperatura, tá? Que oscila, obviamente, calor, frio, frio, calor, calor, frio, frio, calor. A matéria tende a dilatar. Essa dilatação da matéria faz com que gere os famosos estalos, ok? Tirando a questão de geladeira, a máquina de lavar, a geladeira faz estalos por causa do motor, das cargas de descargas de energia que estão vindo constantemente da rua. Aparelhos elétricos também sofrem essa alteração de energia que acontece na rua, então eles podem sofrer sim estalos ou descargas elétricas, tá? Mas considerando, por exemplo, a taça de vidro, ela sofre também isso, tá? A questão da dilatação, e aí ela pode trincar. Eu não posso atribuir 100% todo e qualquer tipo de dilatação da matéria referente a energias espirituais, mas vou te dar um exemplo. Quando fazemos, por exemplo, testando o demo na sala ou fazemos qualquer tipo de evocação, a gente fica um tempo na sala. Esse tempo a gente acaba mensurando, primeira coisa, quais são as influências sonoras que existem sobre a sala naquele horário. Às vezes passa caçambeiro, caminhão de lixo, às vezes o lixo dos meus vizinhos, literalmente falando, fazem barulho. Então a gente acaba ponderando certos horários porque sabe que não tem influência nenhuma. Não tem influência sobre a dilatação da matéria por causa da temperatura e nem influência sonora de terceiros. A dilatação, por exemplo, que acontece de lâmpadas, nós usamos lâmpadas que são consideradas lâmpadas frias. Elas não vão aquecer como as antigas lâmpadas, que são as lâmpadas amarelas ou aquelas lâmpadas antigas que você tinha uma temperatura bem elevada. Então, eu separo só algumas lâmpadas da sala para ficarem acesas, acho que a Maria já viu. E os estalos acontecem geralmente nos lugares onde não tem luz, não tem incidência de luz, onde fica mais a escuridão. As janelas fechadas, tudo fechado durante horas e horas e horas, ali a gente olhando, verificando qualquer tipo de influência, e só acontece os estalos quando a gente começa o processo do testando o demo ou de qualquer evocação. Isso acontece também sobre práticas budistas, é muito curioso. Eu tenho um quarto aqui em casa, que é um quarto só para práticas budistas, tá? Quem usa mais sou eu. A Dani, ela tem um altar dela em outro lugar porque ela quis. Então eu exerço mais ali as práticas budistas dentro desse quarto. De novo, o quarto não tem estalos, não tem nada, é um quarto normal, sabe? Paredes densas, não é uma estrutura frágil, coisa desse tipo. Então você tem uma estrutura densa ali de parede. Você não escuta estalos, não escuta. Quando começa a fazer as práticas e a energia começa a expandir, você escuta os estalos, mas muito fortes no armário, tá? Eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, no sábado. Eu fiz uma prática na sexta de noite. Geralmente a gente faz na passagem para madrugada, certas práticas. E assim, sem energias de calor, sem realmente qualquer tipo de influência, sem som, sem nada. Na hora que comecei a fazer a prática, começaram os estalos. Então nota-se que existe alguma influência sobre uma certa energia na matéria. Quando chegam certos obsessores, esses obsessores a gente consegue trabalhar dentro desse critério de eu preciso que os obsessores se manifestem para comprovar sua existência. Eu sempre brinco, falo, obsessor, me jogue qualquer coisa, tá? Então me jogue esse slide de metal, não joga. Me derruba no chão, me joga uma cadeira, faça qualquer coisa. Por quê? Porque no canal dos outros faz, mas no meu não faz.
A prova da existência desses obsessores se dá por algumas manifestações que, uma delas é, pessoas que estão presentes vão sentir incômodos, mas não tem ninguém presente. Então não tenho como mensurar a existência desses obsessores por meio de uma câmera para que outras pessoas tenham essa percepção, sendo que pessoas não possuem essa capacidade. Se são pais de santo, umbandistas, espíritas, eles conseguem ter essa percepção. Mas como é que eu faço para uma pessoa que não tem essa percepção, por meio de uma tela, ter? Seria provocar a energia desses seres, o corpo de energia desses seres, para que eles interajam expandindo a matéria, dilatando a matéria. Ah, mas eles podem quebrar algo? Não, não podem. De novo, a gente trabalhou aqui com um leque de energias que vão desde uma simples evocação para as criaturas que estão num cemitério até as criaturas de Amityville. Então o nível de criaturas é muito elevado. A gente trabalha com grupos que vão desde simples espíritos até obsessores de alto nível. Mesmo um obsessor de alto nível ficando do lado de um aparato de vidro, seja qualquer coisa que tenha uma estrutura de vidro, não aconteceu nada. Lâmpadas, por exemplo. Por que as lâmpadas aqui de casa nunca queimaram? Entende? Eu fico na expectativa como todo mundo, mas esses seres realmente não influenciam a matéria e eu gostaria muito. Então é muito difícil dizer para você que um espírito foi e jogou o copo em você. É impossível. Por quê? Porque a gente grava isso sempre e nada acontece. Trago pessoas diferentes para gravar comigo, vou na casa das pessoas e nada acontece, tá? Eu lembrei de uma história, por exemplo, eu fui na casa de um cara que ele tinha uma família enorme no interior. Aí eu fui na casa do cara, fiz o tratamento, ele gostou, e aí a família dele começou a vir do interior para passar pelos atendimentos comigo. Tá bom. Um dia eu estava lá atendendo num quarto que ele separou, e era um tipo de... tinha uma televisão, e embaixo você tinha os gaveteiros. Aí estava fazendo a sessão e de repente a gaveta abriu, mas abriu assim de andar meio metro, abrir. Eu parei, fiquei olhando, comecei a rir. Aí terminei a sessão, veio a dona da casa, eu perguntei, o que acontece com o armário? Ela falou, então, é normal, do nada, a gaveta, eu não sei o que acontece, mas deve ter alguma influência sobre o armário ser um pouquinho, talvez tombado, chega uma hora que ela desliza e abre. É um fantasma? Não, é uma relação de atrito sobre a matéria. Alguma coisa realmente fazia com que a ação da gravidade, o efeito pêndulo ou alguma coisa do armário fazia a gaveta abrir e fechar. Então, para terceiros que estão vendo aquilo, vão achar que é o quê? Espíritos. E na verdade não é. É uma ação da física. Então a gente tem que separar algumas coisas. É complicado? Sem dúvida nenhuma. Tá? A gente vive num mundo que a gente quer que realmente os espíritos se manifestem. É um enorme prazer, tipo, estou falando com o meu tataravô, que nem o Chapolin. Não. Não é. Então, de novo, seria legal se fosse. Vamos lá, continuando. O dinheiro é algo que deve ter bastante energia, pois as pessoas utilizam tanto para boas e más intenções. Sendo assim, quem trabalha com dinheiro, exemplo, caixa de banco. Caixa de banco não trabalha com dinheiro, né? Assim, ele trabalha recebendo dinheiro. Eu vou te dar um exemplo mais legal. Pode absorver para si essas energias, se sim alguma forma disso não acontecer. Esqueça o exemplo do caixa do banco, tá? Eu trabalhei em corretora de valores. Corretora de valores é bem complicado, porque as pessoas têm que rebolar, literalmente, para fazer com que os clientes de uma corretora de valores ganhem dinheiro, tá? Então, você tem o trader, que é o negociador de bolsa, que vai arbitrar dentre quais são os melhores investimentos para colocar o seu din-din. Então, você tem R$1.000, você quer que esses R$1.000 se tornem 1.500, às vezes no final do dia. E o cara vai ter que achar um investimento para você para conseguir isso. Então, ele vive num estresse contínuo. Esse estresse contínuo, sim, gera o quê? A atratividade para certos seres, certos obsessores. Primeiro, a energia da ganância. Eu quero ganhar, eu vou ser o melhor. A competição fala mais alto. É ruim, sem dúvida, mas está intrinsecamente ligado ao negócio. É assim que funciona. A questão dos vícios, muitos desses caras, desses traders, eles utilizam de drogas. E na corretora que eu trabalhei,
existia sim uma dependência química de alguns que utilizavam-se de substâncias alucinógenas ou realmente tóxicas na hora do almoço. Então o cara saía para cheirar cocaína. Isso acontecia, entendeu? Então, o vício intrínseco da substância, a questão da adrenalina, a questão de ganha-ganha, ou seja, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, vamos lá. E isso atrai energias ruins? Isso é a pura energia ruim, né? Porque você está no seu ego, na ganância, na utilização de substâncias, no desequilíbrio emocional, porque muitas vezes você tem que passar por cima de certas pessoas para obter o que você precisa, e esquemas, né? Tudo cheio de esquema. Então, gera. Dinheiro atrai coisas ruins? Dinheiro, ele é uma moeda neutra, tá? Infelizmente, as pessoas utilizam dinheiro para outras finalidades. Dinheiro é um mal necessário. Eu acho que essa é a melhor resposta. O dinheiro é um mal necessário. Ele é um mal porque pessoas matam por uma nota de 10 reais, você pode ter certeza disso. E ele é necessário porque tudo na vida se faz por meio de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, dificilmente você vai conseguir algo na vida. Isso é triste. Eu não estou pré-julgando, mas eu concordo plenamente que é triste porque muitas pessoas são só valorizadas por terem dinheiro. Então existem pessoas que são sujas, imundas, são pessoas de mau caráter, má índole, mas têm dinheiro e esse dinheiro faz com que elas comprem respeito, tá? E quando a pessoa não tem dinheiro, muitas vezes ela é desrespeitada só pela profissão que ela tem, tá? É triste isso, é triste. Então, o mundo de hoje, ele cresceu sobre essas diretrizes, sobre essas regras e dificilmente a gente vai mudar, mas dificilmente, tá? Vamos lá, vamos continuar. E Luísa Fernanda. Olá, tio Spook, poderia falar sobre a vida eterna que a Igreja Católica prega? Sério, a Igreja prega a vida eterna? Bom, ela prega tudo, né? Até pactos, até tratos, até, sei lá, a igreja sempre está rebolando para achar artifícios para ganhar dinheiro, tá? Eu estou falando de todas, assim, tudo que está ligado à igreja e suas vertentes. Sempre houve a necessidade da gente viver uma codependência com a igreja. A igreja, desde a época medieval, do seu surgimento até a expansão para outros territórios e suas diversificações nos Estados Unidos e no Brasil, trabalhando com todo tipo de público, não é? Desde classes mais baixas, como a gente vê nas vertentes das igrejas evangélicas, até a classe mais alta em Roma. Que coisa linda, não é mesmo? Tudo de ouro, olha o papá. Eles trabalham com todo tipo de público e tudo isso está movimentado a partir de dinheiro. É muito engraçado porque a gente não ouve mais os escândalos financeiros do Vaticano. Aconteceu um tempo atrás, quando o Papa Francesco assumiu o papado, ele olhou os livros do Vaticano com relação à grana e ele descobriu que existia realmente salários extremamente altos a certos arcebispos, bispos do Vaticano, muitos deles utilizando-se batina Armani com sapato Prada. É real isso, quer dizer, a igreja, ao invés de dar o exemplo de entender realmente a questão do desapego financeiro, é a primeira a falar, amigão, minha batina é Armani, estou no chique do último, e é verdade, tá? Só que as pessoas não prestam atenção nesses pequenos detalhes. Então a questão do conceito da vida eterna para a Igreja Católica é meramente uma moeda de troca, ou seja, eu estou criando um enredo para que você possa dar o seu dízimo e continuar a sua dependência financeira. Você me paga, eu te dou a fé. Você me paga, eu te dou um jeitinho, tá? E isso acontece. Eu lembro que quando eu comecei a cobrir o setor de real estate ou construção civil dentro de um banco internacional que eu trabalhei, como analista de investimento, eu comecei a ir em certas construtoras e muitas construtoras eram de pessoas extremamente religiosas, tá? Eu estava conversando com os diretores da área de negociação imobiliária destas empresas e das empresas que eram religiosas, eles utilizavam-se de certas figuras da igreja e de outras figuras de outras vertentes religiosas para poder ter favoritismos. Eu não vou entrar mais em detalhes porque obviamente eu não tenho provas disso, porque foi exatamente da boca de um cara da área de negociação que me disse isso.
Então eu não tenho provas disso, eu estou falando só o que me foi falado. Então existe um favoritismo, um favorecimento por meio de questões, utilizando-se de figuras religiosas. É a moeda de troca, tá? Então pode esquecer essa questão de tudo que a igreja prega nesse sentido de a vida eterna, o feijão mágico que não sei o que cura não sei o que e tudo mais. Isso torna-se uma grande especulação, tá? A igreja tornou-se um grande show que as pessoas querem e adoram ver. Eu fui católico durante um tempo, pratiquei, fiz todo o processo da primeira comunhão e tudo isso e abandonei logo em seguida porque eu percebi o quão vazio era. Mas, de novo, é a minha opinião. Depois disso eu fui para outras religiões que eu me senti muito mais completo ou achei realmente perguntas, as respostas que eu tinha, coisa que a igreja não me dava. Ela ainda me pergunta aleatória, qual é melhor para quem está iniciando no Airsoft, GBB ou AEG? Depende o quê? Deixa eu explicar para as pessoas, Heloísa, que elas não entenderam. Airsoft, eu sou federado em Airsoft já há mais de 10 anos, tá? Coisa que algumas pessoas sabiam, outros não. Então, eu joguei Airsoft ao longo de 10 anos para mais da minha vida e sempre tive os equipamentos, sempre gostei bastante. GBB é o Gas Blowback, são armas que tem a sua bolinha, né? Que ela se desloca, a propulsão dela é feita por gás. Ou AEG, que seria as armas elétricas, tá? Que é movido por bateria de lipo, lítio ou qualquer outro tipo de bateria, tem até pilha que os caras utilizam, tá? Mas níquel, metal hidreto, coisas desse tipo. Eu, por exemplo, minhas pistolas são todas a gás. Então, para atingir um range bom de disparo, manter lá os 300, 320 FPS, eu utilizo pistolas a gás e não utilizo pistolas que são elétricas. Elas não têm a mesma força para atingir o seu alvo. Elas são a propulsão de bateria e a bateria é bem fraca, tira 200 FPS, então o cara nem sente quando acerta o colete dele. Quando você fala, por exemplo, de fuzil a gás, ele é legal pra caramba pelo realismo, então ele dispara como se fosse uma 22 ali, dá a impressão que você está disparando o rifle 22. Mas o cuidado que você tem com as GBBs é extremamente elevado. Então, muitas pessoas preferem evitar utilizar das Airsofts de gás, porque você tem que tomar cuidado com a válvula, o gás vaza, você tem que ficar gastando dinheiro com magazine, que é onde vão as bolinhas, e isso custa caro pra caramba, principalmente quando é a gás, 200, 300, 500 reais às vezes um magazine, então não vale a pena. Geralmente as pessoas aí é o inverso, utilizam-se de AEGs, que são as armas elétricas. Eu tenho minhas armas elétricas e eu tenho uma arma de mola, então eu tenho uma sniper da Tokyo Marui, que o silenciador funciona de verdade, tá? Então é uma das poucas no mundo que o silenciador funciona. E ela é uma delícia de usar e ela é a mola. Então eu puxo uma vez, disparo, puxo outro, disparo, puxo outro, disparo. Os rifles que eu tenho todos são AEGs, todos são movidos por bateria. As baterias são todas de lipo, recarregáveis. E eu gosto bastante. Geralmente marcas KWA, Magpul, GG eu tive bastante. Nossa, eu tive muitos marcadores de Airsoft. Eu gosto muito, tá? Então, assim, para rifles você pode utilizar as AEGs como pistola GBB, tá bom? Até porque o magazine da pistola não é tão caro assim quando comparado ao rifle. Mas isso é para quem joga Airsoft e sabe o que eu estou falando. Grego, né, T-Spooks? Quem sabe eu faço um vídeo só sobre Airsoft para vocês entenderem o que é esse esporte. É bem legal. Pena que aqui no Brasil é muito caro. Eu levei 10 anos para atingir um nível de equipamento que eu acho satisfatório. Aqui no Brasil tudo é muito caro, lá fora é muito barato. Eu acompanho muitos canais de Airsoft lá fora, eu me divirto com esses meninos jogando, acho muito legal. E até já fiz propaganda do Novich aqui com a camiseta dele, mas aqui no Brasil não rola. Fora que qualquer um que é pego com uma arma de Airsoft torna-se bandido. É complicado. Vamos continuar. Que tá quente já, essas lâmpadas ficam fervendo em cima do tio Sprooks. Natália Campos. Natália Campos.
Olá, primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho, seus vídeos me ajudam muito. A minha dúvida é se quando alguém joga uma macumbinha em você, é sempre certo de que irá funcionar? Teria como evitar? Eu acredito muito que se faz o bem, e você recebe o bem, graças aos seus vídeos estou me tornando uma pessoa melhor. Mas tenho muito receio disso. Forte abraço, valeu, amo o seu trabalho. Vamos lá, Natália. De novo, como eu sempre falo, tá? Vamos esquecer os mimimis. Então, assim, os mimizentos do meu canal, por favor, saiam fora daqui, porque macumba é uma palavra coloquial brasileira que significa realmente um trabalho que as pessoas fazem. Ou seja, estou fazendo alguma coisa contra você. Isto é pejorativamente colocado como macumba, tá bom? Na África, macumba é um instrumento musical, mas aqui, aos ouvidos do povo brasileiro, macumba torna-se um processo de oferenda, seja qual for a finalidade. Vou fazer uma macumba aqui para que você se torne rico. Vou fazer uma macumba para que você atraia a sua mulher, atraia um homem para você, faça... Tornou-se uma palavra ali, coloquialmente falando, que está associada sim a trabalhos ou oferendas ou despachos ou tudo relacionado a, infelizmente falando, não é mesmo, ao lado ruim da coisa. Então, tirando o mimimi, vamos ser bem claros sobre a forma coloquial da palavra. A macumba funciona? Natália, se macumba funcionasse, campeonato de futebol em Salvador acabava em empate. E não acaba, tá bom? Sempre tem alguém que ganha um Paulistão, não é mesmo? O campeonato local ali. Mas assim, Natália, de novo, o que está intrinsecamente ligado ao trabalho chamado macumba? Esqueça o processo, esqueça o nome macumba. Vamos pensar sobre uma ótica mais interessante. Todos aqui já desejaram algo, seja uma matéria, um bem material, ou uma tragédia ao seu inimigo, ou que pessoas do bem se atraíssem por você, ou que você tivesse uma namorada, um namorado, ou o que for. Isto a gente coloca intrinsecamente como formas de pensamento. Então você coloca, eu preciso passar numa prova que eu estou estudando. Você fica, preciso passar. Você fica criando formas de pensamento com o intuito de passar sobre aquela prova. Eu quero encontrar uma namorada, eu quero encontrar um namorado, e você fica alimentando essas formas de pensamento, criando essas formas de pensamento, para que seja atraído uma pessoa a você. Isso tudo são formas de pensamento criadas com uma finalidade. Nós criamos centenas de milhares de formas de pensamento ao longo do dia. Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu desejo. Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu desejo. E assim por diante. Isso pode ser considerado como uma macumba? Aos olhos de, vamos dizer assim, tecnicamente falando, sim. Por quê? Porque por meio do seu desejo, da sua vontade, você está atraindo algo para você. Você está direcionando uma energia para receber uma energia. A macumba em si, quando a gente faz uma oferenda, falando mais agora sobre uma parte ligada ao processo em si, você está oferecendo algo, então você está oferecendo sua marafa ali, velas, farofa, pimenta, a galinha, caldo Maggi, porque às vezes a galinha fica cara, então a galera usa caldo Maggi, brincadeira. Eu já fui um bandista por 10 anos, eu sei o que eu estou falando. Então assim, você oferece algo para alguém. Então você fala, eu vou até uma encruzilhada, seja ela macho ou fêmea, vou lá colocar o despacho para um Exu, para uma pombagira, para o Baluaê, o Batalá, Iemanjá, seja quem for, você vai fazer aquela oferenda. Então você vai pedir a um orixá para que lhe atraia uma energia, para lhe dar uma energia. Só que os orixás aqui, eles são linhas que são compostas e elaboradas por espíritos. Não são deuses, eles são somente como se fossem grupos de espíritos que estão trabalhando em prol a uma falange, em prol a um grupo, uma energia. Então, cria-se uma egrégora ali baseada no princípio de Exu. Então, Exu, vem cá, responde uma energia de Exu
qual você vai fazer uma oferenda pedindo algo em troca. Ele pode lhe dar? Pode. Ele pode não lhe dar? Pode. O que vai depender? Honestamente, o que vai depender é você realmente ir atrás da sua vontade, do seu sonho. Acho que as pessoas deveriam parar um pouco de utilizar-se dessas energias e criar essa egrégora, esses arquétipos que muitas vezes não são para isso. Ou realmente eles não são. Ponto. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás e lutar. A energia espiritual, ela não é 100% da vida do indivíduo. Não adianta você ficar deitado na sua cama esperando com que as coisas caiam do céu. Sabe? Tipo, você tá lá dormindo, aí toca o telefone falando, olha, parabéns, você ganhou aqui o título de ser presidente da minha empresa. Do nada. Isso não vai existir, ok? Você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que lutar, tem que buscar uma faculdade, se formar, depois fazer mestrado, começar a colocar currículo no mercado, ir atrás dos seus sonhos, das suas vontades, estar no lugar certo, fazer entrevistas e tudo mais. Isso é uma energia espiritual? A única energia espiritual que está é a energia motivacional sua vontade, seu desejo, ou seja, suas formas de pensamento. Elas que vão predeterminar quem você quer ser, o que você quer se tornar, o que você faz da sua vida. É o seu fator motivacional, é o fator intrínseco que te faz se deslocar de um ponto para outro. Tem pessoas que pegam o busão e vão 2 horas, 3 horas, 4 horas do interior de São Paulo até chegar em São Paulo para poder trabalhar. Eu tive uma estagiária no banco que eu trabalhei que morava em Parelheiros. Ela acordava 4 horas da manhã, pegava 2 ônibus, 3 ônibus, metrô para estar na empresa às 7, 8 horas da manhã. Ela fazia esse trabalho todos os dias. Qual era o fator motivacional dela? Era uma macumba que ela botou numa esquina ou era a vontade dela de se tornar alguém na vida? Era a vontade dela de ter o seu espaço, de olhar e falar, eu preciso aprender coisas novas todos os dias. Isso depende de vocês, não vai depender de uma magia que você vai fazer, não vai depender do dito macumba, mas sim de vocês. Não adianta fazer uma oferenda, pedir um emprego, porque o que vai predeterminar aquele emprego é você. Isso aconteceu comigo várias e várias vezes, sabe? Várias e várias vezes. Eu sou muito honesto nesse critério de entrevista de emprego. Então, muitas empresas que eu fiz a entrevista de emprego, eu falava abertamente quem eu era, o que eu fazia, o que eu não fazia, a minha vida, quanto realmente eu ganhava em outras empresas, qual era a minha expectativa de salário e tudo mais. E eu sempre fui atrás de empregos que eram motivacionais, eram empregos que eu olhava e falava, cara, essa empresa aqui parece muito legal de se trabalhar, essa empresa aqui vai me agregar bastante. Eu nunca especulei grana, ou seja, nunca fui atrás de dinheiro, nunca cobicei dinheiro, nunca me precifiquei alto no mercado. Por quê? Porque quando você se precifica alto demais, a cobrança vem também na mesma moeda. Então eu sempre fui muito justo e as empresas reconheciam isso. Já aconteceu de eu ir trabalhar, na verdade eu fiz uma entrevista numa empresa que a sede era na Inglaterra e ela estava abrindo uma filial aqui no Brasil. E eu fui fazer entrevista, tal, também em português e inglês, e fui extremamente honesto, abri o jogo com a pessoa, tal, que estava me entrevistando, era uma gerente da área, depois veio o diretor, me entrevistou, aí passaram-se uma semana, nada de resposta, deixei quieto. Depois de 2 meses, eles entraram em contato pedindo desculpas. Eu falei, desculpa pelo quê? Eles falaram, eu contratei uma pessoa errada. Ao invés de contratar você, eu teimei em contratar uma outra pessoa, aí a pessoa fez várias promessas para mim, não cumpriu nenhuma promessa, você foi extremamente honesto, eu já sei o que esperar de você, então eu demiti o cara para te contratar. Isso aconteceu. Tá? Eu fiquei 9 meses na empresa, não fui tanto tempo assim, não chegou a 1 ano, tá? Porque teve problemas, a empresa estava passando por auditorias e tudo mais, então ela teve uma fiscalização muito grande. A empresa teve que parar as suas atividades. Então, mas foi interessante. Então não é a macumba que vai fazer isso, é você, sua honestidade, a sua força de vontade, as suas formas de pensamento que vão conduzir você de um ponto para outro. E aí sim você vai colher frutos por aquilo que você investiu, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa percepção. Por isso que eu não acredito em macumba, eu não acredito que isso realmente vá funcionar. Porque existem outros fatores
que são intrinsecamente ligados ao indivíduo, à sua força de vontade, à questão da sua própria energia de lidar com certas situações de conflito e avançar na vida, tá bom? Vamos lá. Você me fez mais uma pergunta aqui. Não, essa aqui é outra. É só xará. Natália Figueiredo. Olá, Rodrigo, Dani. Desde que comecei a me informar mais sobre espiritualidade, tenho uma dúvida um tanto quanto boba, porém que nunca consegui achar uma resposta clara na internet ou nos livros de Allan Kardec. Mas eu ainda não li todos. Eu tinha esperança que vocês pudessem sanar ela para mim. Enfim, desenhar os espíritos, sobretudo os obsessores, querido. Ai, que tudo pode fortalecê-los ou ligá-los a você de alguma maneira, pois você está, digamos assim, tornando-os visíveis, não apenas para você, como também para outras pessoas que não possuem a clarividência. Queria saber se ninguém faz isso simplesmente porque não tem como, já que algumas entidades não possuem uma forma delimitada, ou se é porque é prejudicial e não vale o esforço. Espero não ter causado incômodo ou feito uma pergunta idiota demais, não sei, mas agradeço a atenção grata. Natália Figueiredo, vamos lá. Sujou aqui a minha bicicleta. Vamos lá, a gente já fez um vídeo específico sobre desenhar ou não essas criaturas, Natália. Eu sei, esse vídeo foi feito bem depois da sua pergunta, mas a gente realmente, assim, desenhar formas. Se eu descrevesse um ser para você, capaz de você imaginá-lo de uma forma diferente da que eu estou descrevendo. Se eu desenho, as características desse ser, eles ficam intrinsecamente claras ao desenho e você, obviamente, vai personificá-lo. Todo mundo aqui tem medo de filme de terror. Não tem como dizer que, eu me divirto, acho o máximo. Não, nós temos medo de filme de terror, sim, por isso que chama-se terror, né? Para te dar sustos. Você assiste O Grito, O Chamado, Jason, Fred Krueger, Tubarão. Tubarão na época era terror, hein? Nem vem. Piranhas Assassinas. Que mais? Slenderman. Esse é meio idiota, mas vamos lá. Slenderman é um terror que assustou muita gente. A Morte do Demônio. Puta que filme horroroso. A Morte do Demônio é muito tosco. Mas quando você cria realmente esses sustos, você fica sem dormir. Porque aquilo fica na sua mente martelando, martelando, martelando. Não tem como. Quando você pega no papel e coloca aquela figura e você desenha, as pessoas acreditam piamente que aquilo é real, que aquilo existe e que aquilo vai assombrá-la ou é o motivo de sua desgraça. As pessoas colocam os fatores intrínsecos àquilo. Ou seja, tudo isso está acontecendo comigo é culpa do Slenderman. Ele existe de verdade, só que não existe. Nos Estados Unidos, o Slenderman surgiu num concurso de desenho de creepypasta. Ele nem tinha um nome quando foi desenhado. O cara desenhou uma pessoa esguia com um terno e jogou na internet. E falou, coloque o nome que vocês quiserem, coloque as características que vocês quiserem. Ele simplesmente criou uma aberração dentro da imaginação das crianças. Esse é o problema. Para que se deve criar esses desenhos? Para assustar pessoas. As pessoas se tornam fragilizadas, aumenta-se o medo, elas perdem a confiança, elas começam a criar histórias sobre o mundo espiritual que não é real. Não é real. E esse é o problema. O eu acho que ele existe é pior do que realmente olhar e falar, como é que surgiu isso daqui? Ninguém quer saber como surgiu, mas simplesmente eu tenho uma criatura aqui na minha frente, o desenho da criatura na minha frente, é isso que me assombra. Aí quando você descobre que surgiu num desenho, no concurso de desenho dos Estados Unidos, você lhe fala, eu sou um idiota. Você estava com medo de um cara que desenhou no papel uma criatura. Então assim, as coisas que realmente são reais junto ao mundo espiritual, que são os ditos obsessores, eu nunca mais realmente pretendo trazer uma abertura tão grande sobre essas criaturas ou mesmo desenhá-las. Nem os anjos, nem Deus, nem nada do mundo espiritual será desenhado. É sério, porque quando eu publiquei o vídeo sobre desenhar essas criaturas, teve alguns caras que chega ao ponto de irritar, porque o ser humano adora o e se. O e se, um soco na cara é a melhor resposta, né? O e se, pum, parou com o e se. É assim.
tá? Porque você fala não, mas e se não? E se não? O meu pai, por exemplo, no primeiro e se eu já tinha tomado uma chinelada na cara. Eu realmente me incomodo a questão do e se. Você chega para uma pessoa e fala, eu não vou desenhar nenhuma criatura do mundo espiritual. Mas e se fosse os anjos? Eu não vou desenhar nenhuma criatura do mundo espiritual. Ah, mas e se fossem os universitários? Eu não vou desenhar nenhuma criatura do mundo espiritual. Ah, mas e se fosse somente... não é não. As pessoas não sabem o que é não. Não é não. Não será desenhado nada. Por quê? Porque as pessoas criam histórias, criam enredos, criam um mundo espiritual que não é real. Eles distorcem as coisas que são ditas, eles distorcem as verdades, eles distorcem as coisas por quê? Porque é adequado à situação que eles se encontram. Então, eu não sei o que é isso, então eu vou criar uma história. Ao invés de eles procurarem saber, eles criam. Então, assim, existem sim criaturas do mundo espiritual que somos nós. Nós somos nossos próprios obsessores. Quando morremos, nós ficamos aqui. Nós nos tornamos nossos próprios medos, nós nos tornamos nossos próprios desejos, nossas próprias cobiças, nossa ganância. Nós somos parte da nossa vida até depois da morte. Ah, mas e os espíritos bons? Eles não ficam aqui. Os espíritos bons, eles estão sendo encaminhados para uma reencarnação. As pessoas que ficam aqui, esses espíritos que ficam remanescentes aqui, eles ficam presos ao seu ego, à sua ganância. Os espíritos bons, eles não ficam presos, eles têm que continuar. Essa é a questão que ninguém parou para pensar. Ah, então o meu avô que fica aqui em casa, ele não é seu avô. Ele é um obsessor. Entende? Então a gente prefere não desenhar esses seres, porque vai alimentar não somente a curiosidade do indivíduo, mas vai gerar formas de pensamento capazes de atrair esses seres para a casa de um indivíduo, ou mesmo fazer com que esses indivíduos fiquem cada vez mais fragilizados com medo de tais seres. E, por final, o meu maior temor é a criação de fake news, histórias que não fazem parte da realidade de tais seres. Então, ou a gente trabalha com o que é estudado e sabe-se sobre eles, ou as pessoas criam o GURPS, ou seja, vai criar um Dungeons and Dragons, de novo, do mundo espiritual, tá? Aí eu vi um beholder no meu quarto, eu tenho certeza, no beholder. E isso eu não quero, tá bom? É isso aí. Bom, falei demais, mas é divertido, tá bom? Eu sei, passou rápido, tio Sprooks, a gente se diverte, eu sei que se diverte. Passou rápido, mas vem outro na sequência. Calma, tem mais uma segunda-feira com mais um vídeo legal pra vocês. Mas é isso, galera, eu sei, é penoso assistir todos os vídeos do canal. Ah, tio Sprooks, eu só gosto de assistir os videozinhos de análise. É legal, os vídeos de análise trazem um conhecimento interessante, mas o responder aos inscritos, desmistificando as crenças populares e outros vídeos do canal se fazem por necessário. Esses vídeos aqui são necessários para que vocês entendam, é sério mesmo, tá bom? Bom, como recados finais, tá bom? Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me capacitam, me habilitam para trabalhar com técnicas complementares à medicina tradicional. Nós não substituímos nenhuma técnica, nada que realmente advenha da medicina tradicional. Nós somente complementamos os seus tratamentos, ok? Para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí entra o critério espiritual, as limpezas de casa e as limpezas a partir de áreas comerciais, vocês devem encaminhar uma solicitação de e-mail. Não é sinal de fumaça, são longuinhos, 7 ondinhas, não é Instagram, não é Facebook, é e-mail, gente. Um e-mail para limpeza de casas@gmail.com. Ah, eu não sei qual e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui embaixo, vai abrir direitinho, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no seu sistema lá de envio de e-mails, aí você escreve o assunto, pequenas linhas comentando por que você precisa, e aí é uma outra pessoa que vai atendê-los. Tá bom? Não sou eu, é uma outra pessoa que recebe esses e-mails e fala com vocês, tá? Lembrando, todos esses tratamentos eles são à distância, a gente não faz mais presencialmente, já explicamos os motivos em vídeo.
Para aqueles que querem ajudar o canal a continuar a crescer, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo e você doa R$8 e a gente continua aqui firme e forte na plataforma. Ou mesmo o programa PayPal, que daí você pode doar qualquer valor e a descrição está aqui embaixo no vídeo para você fazer todo esse procedimento direitinho. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação destes vídeos e bons sustos a todos nós. Shaking it.